Para que a humanidade possa um dia fincar raízes no planeta vermelho, precisamos primeiro dimensionar a magnitude exata do que estamos propondo. Marte não é apenas um lugar frio. Ele é um ambiente implacavelmente hostil, um laboratório de testes extremos, onde a sobrevivência não é garantida, mas sim uma conquista de engenharia sem precedentes. Nosso foco, portanto, não está no sonho, mas na lista de desafios que tornam a vida humana ali quase impossível sem uma infraestrutura de suporte perfeita. O primeiro grande desafio que nos confronta é o vácuo letal. Quando pensamos em atmosfera, pensamos em ar respirável. Em Marte, a atmosfera é tão rarefeita, cerca de 1% da densidade da Terra ao nível do mar, que representa, na prática, um vácuo. Se um explorador desse um passo para fora de seu habitat pressurizado sem proteção, seus fluidos corporais, incluindo a água em seu sangue e saliva, entrariam em ebulição instantânea devido à baixíssima pressão. Não há tempo para sufocar, o colapso é imediato. A sobrevivência em Marte exige que cada centímetro quadrado de nossas bases e trajes espaciais sejam um escudo de pressão inquebrável, um desafio de vedação e pressurização que nunca falhe. Superada a pressão, enfrentamos o inimigo silencioso e invisível, a radiação cósmica. A Terra nos protege com dois escudos cruciais, uma poderosa magnetosfera global e uma atmosfera espessa. Marte perdeu a maior parte de sua magnetosfera bilhões de anos atrás. Isso significa que a superfície do planeta está constantemente sendo bombardeada por partículas solares energéticas e, mais perigosamente, por raios cósmicos galácticos. Essas partículas atravessam a fina atmosfera marciana e penetram tecidos biológicos, causando danos irreparáveis ao DNA e aumentando drasticamente o risco de câncer e doenças degenerativas. Nossos futuros colonos não poderão simplesmente viver em tendas. Eles precisarão de habitats robustos, provavelmente enterrados sob metros de rególito, a poeira marciana, ou construídos com materiais densos e pesados. A vida exige que transformemos cada abrigo em uma fortaleza blindada contra o espaço profundo. E se a pressão e a radiação não fossem suficientes, a superfície de Marte nos apresenta uma temperatura média que transforma qualquer ideia de um passeio casual em uma emergência de congelamento constante. Estamos falando de um planeta que oscila drasticamente, mas cuja média ronda os menos 63 graus Celsius e em certas noites polares cai para menos 125 graus Celsius. A gestão térmica, o aquecimento e a manutenção de temperaturas internas habitáveis exigem um consumo de energia que desafia nossa capacidade de geração sustentável no local. A jornada para transformar Marte em um lar continua a nos apresentar desafios que beiram o limite da física e da biologia. Se a gestão térmica nos impõe um consumo de energia monumental, a própria composição da atmosfera marciana exige que transformemos nossos assentamentos em verdadeiras fábricas químicas autossuficientes. A atmosfera, com menos de 1% da densidade da Terra ao nível do mar, é composta por cerca de 95% de dióxido de carbono, CO2. Isso não é apenas um obstáculo respiratório, é o cerne de um pesadelo logístico. A tirania do dióxido de carbono. Para respirar, precisamos de oxigênio. Para obter esse oxigênio em Marte, não podemos simplesmente transportá-lo da Terra em cilindros sem fim. A massa de suprimento seria proibitiva. Somos forçados a dominar a engenharia de extração em escala industrial. O experimento MOXIE, Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment, na missão Perseverance, demonstrou que podemos quebrar o CO2 em monóxido de carbono e oxigênio através de eletrólise de alta temperatura. Mas a escala do desafio é vertiginosa. Um colono humano adulto, em repouso, precisa de aproximadamente 800 gramas de oxigênio por dia. Uma comunidade de 50 pessoas exige 1 tonelada de oxigênio a cada 25 dias, apenas para a respiração básica, sem contar a necessidade de oxigênio para propelentes de foguetes, veículos pressurizados ou sistemas de suporte de vida de emergência.
O oxigênio deve ser gerado continuamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, em sistemas que suportam as variações extremas de temperatura e pressão e que nunca podem falhar. A energia necessária para manter esses reatores de alta temperatura funcionando, para comprimir e liquefazer o oxigênio extraído e para gerenciar o resíduo de monóxido de carbono, soma-se ao já insano requisito energético de aquecimento e blindagem contra a radiação. Marte nos obriga a ser, desde o primeiro dia, uma civilização industrial completa, operando sob um rigor de tolerância a falhas que jamais exigimos na Terra. O nosso fôlego não é mais um reflexo biológico, é um produto de uma cadeia de suprimentos energética e química que deve ser inquebrável. O regolito, o veneno silencioso. Se superarmos a radiação, o frio e a falta de ar, a própria poeira sob nossos pés se levanta como um inimigo sorrateiro, o regolito marciano. O regolito não é apenas poeira seca. É uma mistura abrasiva de silicato, óxidos de ferro e, o mais perigoso, uma alta concentração de percloratos. Os percloratos são sais que contêm cloro e são oxidantes poderosíssimos. Na Terra, eles são usados em fogos de artifício e propelentes. Em Marte, eles estão por toda parte. O perclorato é um veneno. Em contato com o corpo humano, ele interfere drasticamente na função da tireoide, essencial para regular o metabolismo. A exposição crônica pode levar a problemas neurológicos graves, especialmente em crianças. Isso significa que cada grama de solo marciano que entra em contato com nossos habitats ou nossos corpos é potencialmente tóxica e corrosiva. A poeira fina, levada pelo vento e carregada eletrostaticamente, penetrará em vedações, trajes espaciais, filtros de ar e, inevitavelmente, nos pulmões dos colonos. A descontaminação diária se torna uma questão de vida ou morte. Além da toxicidade para o corpo humano, o perclorato representa um desafio insuperável para a agricultura. Se quisermos cultivar alimentos em Marte, o solo precisa ser rigorosamente lavado e tratado para remover esses oxidantes. A água de degelo ou a água extraída do subsolo marciano também precisará de sistemas de purificação avançados para garantir que não tragam o veneno para dentro dos sistemas de água potável. A ideia romântica de apenas plantar uma batata no solo marciano é uma impossibilidade química. Somos obrigados a dominar a hidroponia e a aeroponia em ambientes totalmente selados ou a desenvolver técnicas de remediação do solo que consumirão quantidades ainda maiores de energia e tempo. A guerra da gravidade, 1/3 G. Nossa arquitetura biológica foi aperfeiçoada por bilhões de anos para funcionar sobre 1G, a gravidade terrestre. Marte oferece 0,38 G. Embora essa fração seja um alívio em comparação com a gravidade zero, ela é, a longo prazo, uma sentença de degradação física lenta, mas implacável. Viver em 1/3 G não é apenas pular mais alto, é um ataque sistêmico à fisiologia humana. O corpo humano, sem a constante tensão de 1G, começa a economizar recursos onde não precisa. O cálcio é retirado dos ossos a uma taxa acelerada, levando a osteoporose severa e fragilidade esquelética. Os músculos, especialmente os posturais e das pernas, atrofiam. O sistema cardiovascular se descondiciona. O coração não precisa mais bombear com tanta força para levar sangue ao cérebro, tornando os colonos propensos a tonturas e desmaios ao retornarem a ambientes de maior gravidade. Talvez o mais preocupante seja o impacto na visão e no sistema nervoso central, um fenômeno observado em astronautas da Estação Espacial Internacional. Embora a radiação seja um fator, a alteração da distribuição de fluidos corpóreos na baixa gravidade pode levar a inchaço do disco óptico e problemas persistentes de visão. Para combater a 1/3 G, nossos colonos não podem simplesmente fazer 1 hora de exercícios. Eles precisarão de rotinas de exercícios rigorosas, talvez usando sistemas de resistência avançados que simulem a carga de 1G. A comunidade marciana será forçada a investir em pesquisa médica e contramedidas fisiológicas sofisticadas, transformando cada habitat em um centro de medicina esportiva e reabilitação constante.
A sobrevivência em Marte exige que reescrevamos a própria definição de saúde humana, lutando diariamente contra a tendência natural do corpo de se desmantela sob a menor gravidade. O paradoxo da redundância total. A soma de todos esses desafios, a blindagem contra a radiação, o aquecimento extremo, a geração contínua de oxigênio de alta pureza, a descontaminação do veneno do solo e a luta contra a atrofia física criam um paradoxo de engenharia. Em Marte, a falha não é uma inconveniência, é o fim. Cada sistema de suporte de vida deve ter redundância tripla ou quádrupla. Se o sistema primário de purificação de água falhar, o secundário deve assumir instantaneamente e o terciário deve estar pronto para o reparo ou substituição. Se um painel solar for destruído por uma tempestade de poeira ou um micrometeorito, a rede de energia deve isolar o dano e redistribuir a carga sem sequer piscar. A logística de manter essa infraestrutura é quase insana. Cada peça de reposição crucial deve ser fabricada in situ ou enviada da Terra com anos de antecedência. Isso exige robôs de manutenção, impressoras 3D industriais e um estoque de metais, polímeros e produtos químicos que garanta a autossuficiência por décadas. Marte não permite a improvisação, exige um planejamento e uma execução que transformam a sobrevivência em uma obra-prima contínua de engenharia e resiliência. A vida em Marte é a prova viva de que a excelência não é opcional, é a única moeda de troca para o futuro. Se a parte 2 desta jornada nos obrigou a reconhecer que a sobrevivência em Marte é uma obra-prima de engenharia mecânica e logística, a parte 3 nos confronta com as ameaças que não podemos ver, tocar ou ouvir, mas que corroem a biologia e a sanidade de nossos exploradores. O desafio de Marte não é apenas o hardware, é o software biológico e psicológico que precisa operar em um ambiente fundamentalmente hostil à vida terrestre. A primeira e mais incessante ameaça é a radiação cósmica galáctica, RCR, e os eventos de partículas solares, SPS. A Terra é protegida por um escudo duplo, um campo magnético global que desvia a maior parte das partículas carregadas e uma atmosfera espessa que absorve o que resta. Marte não possui nenhum dos dois em grau suficiente. Sua magnetosfera é vestigial e sua atmosfera tem menos de 1% da densidade da nossa. Isso significa que a tripulação está constantemente banhada em um fluxo de energia ionizante. Os SPS são esporádicos, mas violentos. Uma erupção solar pode liberar uma torrente de prótons de alta energia que, se não for mitigada em questão de horas, pode causar envenenamento agudo por radiação, incapacitando a tripulação ou pior. A solução, evidentemente, é o abrigo. Mas não basta construir paredes. Nossos habitats devem ser enterrados sob metros de regolito marciano ou construídos com materiais que contenham hidrogênio, como água ou polietileno. A água, em particular, é o escudo mais eficaz, pois seus átomos de hidrogênio são leves e excelentes para frear partículas de alta energia. Transformar a água extraída do subsolo de Marte em paredes de proteção é, portanto, um ato de alquimia da sobrevivência. No entanto, a ameaça mais insidiosa vem dos RCRs. Estas partículas, originárias de supernovas distantes, são de energia tão alta que penetram até mesmo em escudos densos. Quando um RCR atinge o escudo de um habitat, ele não para, ele se quebra, produzindo uma cascata de radiação secundária, incluindo nêutrons de alta velocidade que são extremamente danosos ao tecido biológico. É um paradoxo cruel. O escudo que protege contra o ataque primário pode gerar um novo ataque secundário internamente. A mitigação da radiação se torna, assim, menos sobre bloquear e mais sobre gerenciar o tipo de radiação que atinge os corpos dos astronautas. O preço de viver sob a luz cósmica é o aumento exponencial do risco de câncer, cataratas e, crucialmente, danos neurológicos de longo prazo. A excelência aqui exige que compreendamos a física nuclear em um nível íntimo, para que nossos exploradores não troquem uma morte instantânea por uma doença lenta e inevitável. Movendo-se do espaço para o chão, encontramos o segundo veneno invisível, o regolito marciano. A poeira marciana não é apenas irritante como a poeira terrestre.
Ela é eletrostaticamente carregada, abrasiva e quimicamente tóxica. O principal culpado químico são os percloratos. Estes compostos, encontrados em alta concentração no solo marciano, são poderosos oxidantes e, se inalados ou ingeridos, interferem na absorção de iodo pela glândula tireoide, levando a disfunções endócrinas graves. A regra número 1 em Marte é: mantenha o regolito fora. Isso exige sistemas de esclusas de ar, airlocks, de complexidade absurda, projetados não apenas para equalizar a pressão, mas para descontaminar completamente trajes e equipamentos. Os robôs de limpeza devem ser implacáveis, e cada peça de roupa ou equipamento que entra em contato com o exterior deve ser contaminada. A natureza abrasiva da poeira também ameaça o hardware, desgastando selos, rolamentos e motores. O regresso de uma caminhada marciana, EVA, deve ser um ritual coreografado de desparamentação e purificação, pois um único grão de poeira percloratada na área de habitação pode comprometer a saúde de toda a tripulação a longo prazo. A vida em Marte exige uma obsessão pela limpeza que transcende a higiene e se torna uma questão de sobrevivência química. Mas talvez o desafio mais profundo e menos solucionável pela engenharia seja a tirania da distância no plano psicológico. A sobrevivência em Marte depende de uma equipe coesa e mentalmente robusta, capaz de operar de forma autônoma sob pressão inimaginável. O problema é a latência de comunicação. Marte está, na melhor das hipóteses, a 4 minutos-luz e, na pior, a 24 minutos-luz. Isso significa que uma pergunta enviada de Marte à Terra leva, no mínimo, 8 minutos para receber uma resposta. Em uma crise, um vazamento de habitat, um incêndio, uma falha crítica no sistema de suporte de vida, a tripulação está, para todos os efeitos, sozinha. Não há conversa em tempo real, não há apoio imediato de um centro de controle. Não há a voz tranquilizadora de um especialista na hora exata em que o caos se instala. Os astronautas precisam ser treinados para o mindset de independência terrestre. Eles devem ser capazes de tomar decisões complexas de vida ou morte em segundos, sem a possibilidade de consultar o manual de procedimentos da Terra. Isso exige um nível de treinamento, confiança e resiliência psicológica que excede em muito o que é necessário para missões de órbita baixa. A capacidade de resolver conflitos internos, de gerenciar o tédio, a monotonia e a sensação esmagadora de isolamento é tão vital quanto o oxigênio que respiram. A solidão marciana é existencial. Eles não estão apenas longe, eles estão separados pela própria estrutura do espaço-tempo. Para combater isso, a seleção de tripulação não foca apenas na competência técnica, mas na compatibilidade psicossocial, na capacidade de manter o humor sob estresse e na resiliência frente à percepção de que, se algo realmente catastrófico acontecer, não virá ajuda por meses ou anos. A Terra é um ponto azul na escuridão, e a realidade é que eles são os únicos médicos, engenheiros e, em última instância, coveiros uns dos outros. Este ponto nos leva diretamente ao cenário de catástrofe médica. Em Marte não há pronto-socorro, não há cirurgiões especializados de plantão. Cada membro da tripulação deve ser um socorrista avançado, e o médico da tripulação deve ser um polímata médico, capaz de realizar cirurgia de emergência, odontologia, psiquiatria e radiologia. A logística de um procedimento médico de emergência é um pesadelo. Imagine uma apendicite aguda ou um trauma interno causado por um acidente. A sala de cirurgia é o habitat e os recursos são limitados ao que foi enviado ou fabricado in situ. A solução exige o desenvolvimento de sistemas de telecirurgia autônoma e robótica. Um robô cirúrgico, preenchido com algoritmos de inteligência artificial e guiado por protocolos avançados, deve ser capaz de auxiliar o médico da tripulação ou, em um cenário de incapacidade do médico, realizar procedimentos críticos com supervisão remota, mas com autonomia local. A escassez de sangue e suprimentos essenciais é outro fator limitante. Não é possível estocar suprimentos para décadas. Isso exige que a colônia desenvolva a capacidade de produzir medicamentos básicos, talvez usando bioreatores ou engenharia genética para criar plantas medicinais em estufas protegidas.
A sobrevivência biológica em Marte é uma corrida contínua contra a degradação do corpo humano e a inevitável falha de sistemas biológicos que não foram projetados para operar sob radiação cósmica, baixa gravidade e total isolamento. A vida em Marte é a prova de que a maior fronteira não é o planeta vermelho, mas a capacidade humana de adaptação e resiliência biológica e mental diante de odds que desafiam a própria definição de probabilidade. A manutenção da saúde mental e física é, portanto, o sistema de suporte de vida mais crítico de todos e o mais difícil de replicar ou dar redundância. A excelência da missão marciana será medida não apenas pela integridade das suas cúpulas, mas pela integridade psíquica e moral dos seus habitantes, enfrentando a realidade diária de que estão a milhões de quilômetros de qualquer rede de segurança, com o tempo de resposta limitado pela velocidade da luz e os seus corpos continuamente sob ataque de partículas invisíveis e solo venenoso. Após confrontarmos a radiação cósmica, a baixa gravidade e a resiliência psíquica dos exploradores, chegamos ao derradeiro campo de batalha em Marte, a engenharia da sustentabilidade. A vida biológica é quase impossível de manter em Marte, mas a vida tecnológica, o sistema de suporte de vida que envolve o corpo humano, é igualmente frágil. Sobreviver no planeta vermelho não significa apenas viver sob um teto, mas sim viver dentro de um organismo tecnológico perfeitamente calibrado, onde a falha de qualquer componente desencadeia uma reação em cadeia com consequências irrevogáveis. O paradoxo do ciclo fechado, a perfeição inatingível da ecologia tecnológica. A Terra é um sistema de suporte de vida massivo, redundante e autorregenerativo. Marte exige que repliquemos essa complexidade em um ciclo fechado, minúsculo e isolado. É aqui que reside talvez a maior impossibilidade técnica, a necessidade de um sistema de suporte de vida biorregenerativo, BLSS, com 100% de eficiência e 0% de falhas. Em Marte, cada gota de água, cada molécula de oxigênio e cada grama de alimento deve ser reciclada ou produzida in loco. Não há atmosfera para absorver o dióxido de carbono, nem oceanos para regular a temperatura. O lixo não desaparece, ele precisa ser reprocessado. A água que respiramos, transpiramos e excretamos deve passar por um sistema de purificação que rivaliza em complexidade com uma usina de tratamento de esgoto de uma metrópole, mas operando com a confiabilidade de um motor de foguete. Se o sistema de reciclagem de água atingir 99% de eficiência, isso parece impressionante, mas em um ciclo de meses e anos, um 1% restante se acumula como perda. Em um habitat onde cada grama de massa equivalente, ESM, é contada, essa perda é insustentável a longo prazo. O sucesso exige 99,999% de retenção, uma meta que desafia a termodinâmica e a engenharia de precisão em um ambiente hostil. A manutenção desse ciclo fechado perfeito não é apenas um desafio de engenharia, mas uma luta contínua contra a entropia. A tirania da logística e a lei de Murphy marciana. Na Terra, quando um sensor falha ou uma bomba d'água cede, pedimos uma peça de reposição. Em Marte, o tempo de trânsito é medido em meses e a janela de lançamento em anos. O tempo de atraso da comunicação, a velocidade da luz, já torna a manutenção remota impossível. Isso significa que os habitats marcianos devem ser construídos com redundância tripla ou quádrupla para cada componente crítico. Mas a verdadeira impossibilidade logística surge do regolito. O pó marciano não é como a poeira terrestre. Ele é eletrostaticamente carregado, abrasivo como vidro moído e quimicamente reativo, contendo percloratos tóxicos. O regolito é um inimigo silencioso e universal. Ele ataca as superfícies de vedação, corrói os rolamentos, penetra nos filtros de ar e, o mais perigoso, danifica os circuitos eletrônicos. Não é uma questão se a poeira causará falha em um sistema, mas quando. O colono marciano deve ser simultaneamente engenheiro de materiais, mecânico, agricultor, médico e, crucialmente, fabricante de peças sob demanda. A impressora 3D se torna a ferramenta de sobrevivência mais importante, mas mesmo ela está sujeita à falha por poeira ou exaustão de insumos.
A sobrevivência em Marte é a corrida contínua entre a taxa de degradação tecnológica, acelerada pelo regolito e pela radiação, e a capacidade humana de reparar, substituir e inovar com recursos limitados. A probabilidade de que algo quebre em um momento crítico, onde a redundância já foi esgotada, aproxima-se de 100% em uma escala de tempo suficientemente longa. O inimigo silencioso. A batalha contra o vácuo e o diferencial de pressão. O habitat marciano é, em essência, um balão pressurizado sobre uma pressão externa quase zero. A pressão interna de 1 atmosfera, ou mesmo 0,5 atm para economizar energia, é mantida em constante oposição ao vácuo. Esta batalha contra o diferencial de pressão é eterna e não tolera trégua. Qualquer falha estrutural, qualquer impacto de micrometeorito não detectado ou a degradação de uma única junta de vedação sob estresse contínuo pode levar a um vazamento lento ou, no pior cenário, a uma descompressão rápida e catastrófica. A pressão interna é a própria definição de vida em Marte. É o que permite que a água permaneça líquida e que o oxigênio preencha os pulmões sem a necessidade de um traje espacial. O monitoramento estrutural deve ser perfeito e contínuo. Imagine morar em uma estrutura onde a integridade de cada parafuso e cada milímetro de solda determina se você continuará vivo no próximo minuto. O peso psicológico de viver sob esta ameaça constante, sabendo que a atmosfera que nos mantém vivos está ativamente tentando escapar para o vácuo gelado, é uma impossibilidade mental que exige uma disciplina e uma fé na engenharia sem precedentes. A impossibilidade de escalar, da sobrevivência à civilização. O maior desafio, e talvez a impossibilidade mais inspiradora, é a transição de um posto avançado de sobrevivência para uma colônia autossustentável e, eventualmente, para uma civilização planetária. A primeira missão de Marte pode sobreviver reciclando o que trouxe. Mas para prosperar, para se tornar uma segunda casa para a humanidade, Marte precisa de uma economia local robusta, de mineração de gelo em grande escala e de uma produção de energia maciça para sustentar milhares de pessoas. A impossibilidade aqui reside na escala do investimento e na complexidade de replicação. Construir uma cidade na Terra leva décadas e depende de cadeias de suprimentos globais. Construir uma cidade em Marte exige que cada tijolo, cada cabo elétrico, cada chip de computador e cada fertilizante seja extraído do regolito marciano, processado com energia solar limitada e montado por robôs e humanos em trajes pressurizados. A meta final, a terraformação, onde Marte é transformado em um planeta habitável sem cúpulas, é a mais grandiosa das impossibilidades. Ela exige a liberação de gases de efeito estufa para aquecer o planeta, a condensação de água e o plantio de vida que possa sobreviver ao solo tóxico e à baixa pressão. É um projeto que não dura séculos, mas milênios. A impossibilidade de sobreviver hoje é apenas um prelúdio para a impossibilidade de falhar em transformar Marte amanhã. O significado da impossibilidade. Por que o humano precisa de Marte? Nós dissecamos a impossibilidade de viver em Marte, a radiação que desfaz nosso DNA, a gravidade que atrofia nossos ossos, o isolamento que testa nossa sanidade, o rególito que destrói nossa tecnologia e a logística que nos deixa sem resgate. Marte é o ambiente mais hostil que a humanidade escolheu enfrentar, precisamente porque ele lista detalhadamente as fraquezas e as vulnerabilidades de nossa biologia e de nossa engenharia. Mas é na face dessa impossibilidade que reside a nossa maior força. O ser humano não avança para onde é fácil, avançamos para onde é necessário. Marte é a prova de fogo da nossa espécie. Se podemos resolver o problema da sobrevivência em um planeta que está ativamente tentando nos destruir, provamos que somos mestres da adaptação, da inovação e da resiliência. A jornada para Marte não é sobre encontrar um plano B para a Terra. É sobre garantir um plano A expandido e robusto para o futuro da vida, da consciência e da civilização. Ao enfrentar a impossibilidade de sobreviver em Marte, nós nos forçamos a evoluir.
A tecnologia que desenvolvemos para reciclar 100% da água e do ar em um habitat marciano será a mesma tecnologia que nos permitirá sustentar bilhões de pessoas na Terra de forma mais eficiente. A medicina que criarmos para proteger colônias de tumores induzidos por radiação cósmica nos ensinará a lutar contra o câncer aqui embaixo. A arquitetura de pressão zero nos ensinará a construir cidades mais resilientes e eficientes. Marte, em sua hostilidade implacável, é o maior catalisador de inovação já concebido. A impossibilidade de sobreviver lá é a métrica exata de quão longe a engenhosidade humana deve ir para garantir que a chama da civilização nunca se apague. Ao nos tornarmos uma espécie interplanetária, não estamos apenas construindo cúpulas e plantando batatas em solo vermelho. Estamos reescrevendo a definição de humanidade. Estamos declarando contra todas as probabilidades biológicas, logísticas e físicas que a vida não será mais confinada a um único ponto azul. A missão de Marte é a prova de que a única impossibilidade real é aquela que a mente humana se recusa a enfrentar. A colonização de Marte não é o fim de uma jornada, mas o início da nossa história cósmica, um testemunho de que a resiliência humana floresce exatamente onde as odds são mais desafiadoras. E é por isso que vamos.